produção pode trazer aí a nossa próxima palestrante. Galera que está acompanhando a gente. Opa, Alice, tudo bom? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. A galera que está acompanhando a gente está com a agenda só um pouquinho assim, no delay, mas está tudo sob controle, vai dar certo. Quando a gente chegar lá no comecinho da noite, que vai ter 30 minutinhos de intervalo, a gente dá um reset para reajustar, e aí, quando começar às da noite também, a gente já começa mais no horário certinho. Alice, mais uma vez aí, obrigado por topar o papo, né? Imagina, eu que Já é a agradeço. segunda vez que ela topou falar para eventos organizados pela Trampolim. A gente chegou a fazer um outro talk em outro momento. Um Para prazer. quem não conhece a Alice, ela hoje é Product Manager Specialist lá no Grupo Boticário. Tem experiência, já passou por outras empresas, passou pela Inloco na época, né, antes de ser Incognia, passou pela Vitex, passou pela Magalu, liderou vários processos lá. Ela já teve experiências na África do Sul, né, a Entrepreneur Summer School. Tem um bocado de experiência e muita história legal para contar. Ela é super desenrolada, vocês vão ver, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. E é isso, Olha né? a pressão. O Discovery às vezes dá certo, mas às vezes dá errado, né? Então, quando tu falou o nome, eu pensei, rapaz, eu acho que muitas vezes dá errado e o pessoal não sabe o que fazer. É isso aí, boa, muito bom. Obrigada, André. Super prazer estar aqui e que massa esse evento, assim. Eu só pude estar nas últimas duas palestras aí, mas já tô anotando um monte de coisa. A Ali arrasou e a Raoni fez um show, deu um show aí. Eu tô adorando, então só parabéns aí pela grande organização, viu? Massa. A produção pode me tirar, que agora o palco é com a Alice. Pode ficar à Muito vontade. bom. Você tá chiquérrimo com esse negócio de produção, viu? Antigamente não era assim, não. Tá demais. Eu tô adorando. Boa tarde, gente. Deixa eu apresentar aqui, compartilhar a minha tela para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ah, acho que sim, né? Acho que agora vocês estão vendo, ótimo, eu não consigo interagir. Ah, vamos lá, gente. Eu gosto muito de interagir, assim, com todo mundo, então vou fazendo algumas perguntas aqui no meio, espero que vocês possam também ir comentando aí no vídeo, quem tá assistindo, quem tá conferindo. Acho que vai ser... vamos ver o que é que vai sair daqui. E achei super legal, inclusive, a palestra do Raoni ser um pouquinho antes da minha, exatamente porque a gente vai ter muita sinergia no que eu vou falar aqui com o que ele trouxe também. Inclusive, algumas das coisas que eu coloquei aqui ele já abordou, então eu vou aproveitar e vou passar até um pouco mais rápido para a gente poder focar ali na parte que dá errado ou na parte que dá certo, né? Vamos entender aí como é que funciona toda essa história do Discovery. Então, acho que só para começar aqui, né? Como não sabia exatamente quem que ia estar aqui com a gente, quis colocar alguns slides dando um passo para trás para explicar um pouquinho sobre o que é Discovery, né? Então, para quem não sabe, para quem nunca teve contato, para quem, enfim, está com medo de perguntar aí, acho que depois da aula aí do Raoni também já ficou bem mais claro, mas eu trouxe alguns conceitos um pouco mais básicos também para a gente conseguir nivelar assim esse entendimento e seguir aprofundando um pouquinho mais. Então, eu trouxe aqui, né, uma referência super clássica do mundo de produto, nosso querido Marty Kagan, no livro Inspired, que é uma das bíblias aí do gerenciamento de produto, ele fala, né, que no Discovery estamos enfrentando os vários riscos antes de escrevermos pelo menos uma linha de software de produção, né, uma linha de código aí. E aí o objetivo do Product Discovery é separar rapidamente as boas ideias das ideias ruins. Eu achei muito boa essa parte final, assim, que ele coloca, porque é muito isso, é muito tudo que o Raoni já trouxe, é muito focado nessa diminuição das incertezas que a gente pode ter, né? E aí eu trouxe alguns pontos que, na minha visão, são super relevantes do porquê é importante se fazer discovery. Eu acho que o primeiro deles, também reforçando o que o Raoni trouxe, né, vem da validação do problema. Então, não é simplesmente sobre alguém ter alguma ideia fantástica e ser o próximo aplicativo, o próximo Netflix da vida, mas é sobre a gente entender qual de fato é o problema que essa grande ideia fantástica está resolvendo, porque muitas vezes existem diversas formas de resolver aquele problema e a gente acaba tendo muito viés e tendo muito condicionado a só aquela solução, porque
faz parte, todos nós trazemos isso, né? Mas quando a gente se permite dar um passo para trás e com calma entender qual é o problema que a gente está de fato resolvendo ou querendo resolver, isso aqui pode mudar de figura e pode realmente ser bem decisivo entre ter uma solução que vai demorar 1 ano para desenvolver ou ter algo super mais eficiente e bem mais rápido de implementar, né? Então, já partimos aí desse ganho. Acho que o segundo ponto que para mim é super relevante é a avaliação do impacto. Então, qual que é o potencial de impacto dessa iniciativa, né? Acho que como bons produteiros aqui, pessoas que trabalham com tecnologia, a gente sabe que o backlog nunca está vazio, sempre está cheio, é sempre infinito, e a gente tem que fazer escolhas difíceis, e a gente tem que entender quais são as escolhas que a gente vai fazer que vão trazer o maior impacto para a nossa empresa, para o nosso time naquele momento, e que vão ter mais sinergia com os objetivos que a gente está precisando estar atingindo. Então, se a gente não faz essa avaliação do impacto, a gente simplesmente aceita tudo que chega, a gente corre o risco de estar desperdiçando recursos em locais em que a gente não vai estar tirando o maior fruto possível, né, a partir disso. Então, essa parte de avaliação de impacto é super relevante e também é uma grande oportunidade de a gente estar olhando para isso quando a gente está fazendo discovery. E também garantir o alinhamento de todos os envolvidos, né? Acho que a gente está inserindo em um time de tecnologia, mas a gente faz, com certeza, todas as pessoas que trabalham com tecnologia fazem parte de uma grande comunidade com vários times, com vários squads, com várias tribos verticais. E muitas vezes um botão que eu mexo aqui vai cair alguma outra coisa do outro lado, lá para outra pessoa. Então, acho que mais recentemente eu estou trabalhando num contexto de uma complexidade super alta que envolve diversos stakeholders e é super importante a gente ter esse mapeamento antes de a gente estar começando um discovery, né? Entender ali quais são os pontos-chave, aproveitando para já pegar ali as dicas da Ali, né, sobre mapeamento de stakeholder, que eu achei muito legal também os frameworks e as coisas que ela trouxe. E, enfim, acho que esse é um ponto super, super relevante também de colocar todo mundo a bordo, né? Às vezes a gente tá falando de uma potencial solução em que vai envolver a execução, pode envolver a execução de diversos times, e a gente precisa garantir que está todo mundo onboardado com essa frente e que vai ter o tempo necessário para estar avaliando, estudando, enfim, juntos nesse momento de descobrimento, né? Mas beleza, falei aqui 3 pontos aqui, vozes da minha cabeça, coisas que eu acabei, enfim, achando que seriam relevantes. Mas no final, para o Discovery, por que se faz para o Discovery, né? Para minimizar riscos. Acho que Raoni trouxe super bem isso, né? Para minimizar incertezas. E aí, Alice, beleza, a gente pode estar falando de diversos riscos, de diversas incertezas aqui, mas me traz um pouco mais de tangibilidade, né? Assim, o que é que a gente pode de fato ganhar, quais são os riscos que a gente pode minimizar. E aí também trouxe de forma um pouco mais mastigada aqui, também buscando ali da nossa referência ali do Martin Kagan, alguns possíveis riscos que podem ser mitigados no Discovery, né? A gente tem o risco de valor, por exemplo, em que a gente pode entender se o consumidor vai ou não querer comprar, escolher aquele produto, aquele usuário, se o usuário ou o consumidor, né? Aquele produto, aquela funcionalidade, enfim, se aquilo vai de fato estar agregando alguma coisa para aquela pessoa. Se a gente tem também o risco de usabilidade, então, beleza, o usuário pode ver valor, ele pode achar massa, mas ele pode não saber usar. Ele pode não entender como é que funciona. De nada vai adiantar eu colocar algo no ar que o meu usuário final ali não vai estar usando. Então, também é um risco que a gente consegue minimizar nessa etapa de entendimento geral, né, sobre o Discovery. Viabilidade técnica. Então, posso ter um usuário ali que vê valor, que está conseguindo mexer no meu protótipo, ali no meu teste, mas isso é muito complexo de fazer, isso vai demorar muito tempo, ou eu não tenho o know-how necessário para estar conseguindo implementar esse tipo de coisa dentro do meu time, eu vou ter que buscar fora do meu time, se eu for, por exemplo, ter que fazer alguma modificação que vai impactar um aplicativo mobile, e eu não tenho ninguém que sabe mexer em mobile dentro do meu squad. Será que isso inviabiliza esse desenvolvimento? É um must-have? É um nice-to-have? Então, também é um fator de influência super relevante. E, por fim, mas não menos importante, temos também aí a viabilidade de negócio. Então, beleza, tem valor, o usuário sabe usar, dá para fazer no meu time, mas faz sentido fazer isso agora, nesse momento? Como que isso está conectado com o que a minha empresa está querendo, está almejando, está direcionando, né? Está conectado com os OKRs que a gente está trabalhando nesse ciclo, nesse semestre, nesse quarto. Então, tudo isso daqui são
aspectos que você pode avaliar dentro de um processo de discovery. Claro que cada contexto pode ter uma especificidade ali, eu posso puxar mais para um do que para outro, eu posso já ter mais algumas informações, já pode ser dada mais algumas informações, né? E não necessariamente eu preciso ali ficar mastigando todos, mas, de forma geral, tudo isso são coisas que a gente pode minimizar os riscos quando a gente faz um processo de discovery bem feito, mapeado e estruturado, né? Assim. E aí, trouxe aqui só uma forma um pouco geral também para quem nunca viu esse fluxo. Acho que a gente acaba dividindo ali a etapa de desenvolvimento de um produto em duas fases, né? Uma fase de discovery, uma fase de delivery. Muito que o Raoni chamou ali de upstream no primeiro momento, né? De entendimento, refinamento e tudo mais, e de downstream no segundo momento, de fato partir para a execução, né? Assim, então, só para dar essa ilustrada aqui também, para se alguém nunca teve contato com esse tipo de imagem também antes. Mas acho que agora, feitos os contextos gerais, queria trazer, então, o e se, né? Então, vamos começar aqui algumas abstrações. E aí, acho que muito do que eu vou trazer aqui são reflexões e provocações. Não vou estar trazendo framework, não vou estar trazendo o detalhe do como eu executar um discovery bem feito. Eu quero estar falando com vocês um pouquinho mais sobre o final. Terminei o meu discovery, e aí, né? Será que ele funcionou? Será que ele não funcionou? O que é que eu vou fazer a partir de agora? Então, trouxe alguns casos hipotéticos aqui para a gente conversar e para ilustrar um pouco melhor, né? Então, coloquei aqui uma imagenzinha de uma PM, que deu o nome de Alice, muito criativamente. E aí, a Alice, ela fez um discovery aqui num cenário específico, validou que o usuário dela vê valor no discovery dela, vê valor na funcionalidade, no produto, enfim. Existe um entendimento sobre como usar essa funcionalidade, esse lançamento. Sim, é possível ser feito tecnicamente. A gente já puxou aqui as lideranças técnicas, o tech lead, um especialista, uma pessoa mais sênior, para poder estar quebrando um pouco melhor isso, entendendo que, nossa, de fato dá para fazer. Mas a Alice identificou que essa solução não funciona para o negócio. Essa solução, ela não vai estar ali sendo conectada com o que a empresa quer agora, nesse curto prazo ou no médio prazo, para esse objetivo específico. E aí, tem mais um detalhe. Esse discovery todo, esse processo todo que a Alice tocou, durou 3 meses ali. Claro que existem discoveries mais curtos, mas para esse cenário aqui de exemplo, eu quis trazer mais, enfim, esse período aqui de 3 meses. E aí eu trago para vocês, né? Assim, queria trazer uma provocação, uma pergunta. Beleza, a gente entendeu que foi feito o processo de discovery, eu não consegui mitigar ali todos os riscos possíveis. E aí a gente vê que a Alice tem duas opções agora de próximos passos. Afinal, o discovery é só uma etapa ali do processo de desenvolvimento. Então, a gente tem a opção 1, que é seguir para o delivery, seguir ali para a etapa de execução, de fato, quebrar, dividir em story points, sprints, alinhamentos e tudo mais, de implementação do que foi descoberto. Afinal, já foram gastos 3 meses, a galera já está cobrando, como assim, 3 meses e tal, mas você não conseguiu validar tudo, e aí, o que, que a gente vai fazer e tal? Na verdade, não é que não conseguiu validar, é que não se provou, não está alinhado, né, nesse caso aqui, com o que a empresa, o direcionamento da empresa está trazendo, né? E aí a gente tem uma segunda opção, que seria parar o discovery, finalizar ele, né, obviamente, deixar ele redondinho, enfim, amarrado, e não seguir para o delivery, porque a solução não é viável para o negócio, especificamente. Então, eu sei que é uma decisão difícil de se tomar, porque em alguns momentos pode ser que, pelo contexto específico do time, da empresa, enfim, existe muito essa visão de, a gente já gastou todo esse tempo, a gente vai precisar fazer, porque como assim eu não vou executar se eu já gastei todo esse tempo? E aí é quando a gente começa a pensar um pouquinho mais. Eu não tô vendo o que vocês estão comentando, se estão comentando alguma coisa, mas alguém falou aqui, né? Depende. Muito bom. Vamos ver um segundo caso aqui para a gente trazer um pouco mais de números, para ver se fica mais claro para a gente conseguir, enfim, pensar nessa alternativa, né? Também de decisão e de direcionamento. Então, trouxe aqui outro cenário hipotético que, com um pouco mais de contexto para a gente conversar um pouquinho mais. E aí tem uma pizzaria aí, porque, enfim, uma pizza, né? Porque se envolve uma pizzaria. Então, vamos supor que a gente chega, e aí o título desse case aqui é o Programa de Fidelidade Pizzaria da Alice. Vamos supor que meu chefe chegou para mim, né? E trouxe a seguinte afirmação. Queremos criar um programa de fidelidade. Ponto. Jogou isso assim no meu colo. E aí, como toda boa produteira, eu vou fazer o seguinte,
questionar. Por quê? Tá. Por que a gente vai estar criando um programa de fidelidade? E aí a gente chega na resposta. Ah, não, para aumentar a nossa receita. Putz, mas aí vem a próxima pergunta, né? Como que eu vou aumentar a nossa receita com um programa de fidelidade? É a resposta que eu recebo, né? O meu CAC é menor para reter um cliente do que para adquirir um. E aí, quando eu falo CAC, é uma métrica de custo de aquisição, né? Então, o custo de aquisição do cliente, para eu reter ele, ou seja, para eu ter uma compra recorrente ali, ele é menor do que para eu adquirir um novo cliente. O quanto eu tive que gastar para atrair esse cliente, para ele chegar aqui com marketing, com todo um contexto ali de vendas, né? E aí eu faço, ok, beleza. Então, a gente está querendo reter ali mais os nossos clientes. Mas o que a gente quer com isso de fato? Como que a gente conecta essas duas partes, né, ali? Então, beleza, nosso objetivo é que o programa de fidelidade ajude no aumento da minha receita recorrente. Acho que esse é o mote, assim, do que a gente quer descobrir, se existe uma oportunidade, se existe, de fato, algo interessante, assim, para a gente estar indo e apostando. Então, a gente chega aqui na seguinte hipótese, né? Até um pouco mais estruturada. Então, queremos fidelizar os clientes, oferecendo recompensas pelas suas compras, aumentando a receita por clientes recorrentes em pelo menos 20%. Ainda coloquei aí um númerozinho de 20% para a gente ter um pouco mais de embasamento. E aí, eu cheguei lá, beleza, tô com esse problema no colo, vamos entender, vamos minimizar as incertezas, assim, em vez de a gente simplesmente chegar lá e começar a fazer, vamos fazer todo um entendimento aqui. Então, eu começo a tacar um Discovery, que ele dura 3 meses. E aí eu coloquei aqui um custo fictício envolvido no Discovery de 5 mil reais. Ah, Alice, o que é esse custo? Esse custo pode ser relacionado com entrevistas, que existem também estruturas e, enfim, ferramentas direcionadas para essa parte de validação. Esse custo pode estar relacionado com o salário das pessoas envolvidas. Ele pode estar relacionado com diversos aspectos que podem ter envolvido ali o contexto do Discovery. E aí eu cheguei dentro do meu Discovery e eu validei que sim, pô, meus clientes veem super valor, é algo super difundido no mercado, super comum, tradicional, seria massa da gente implementar. Eles conseguem usar o programa de fidelidade, então eu já fiz um mockup, já levei design, já fez todo um teste de usabilidade ali, enfim, o Figma diretamente, ou com algumas outras ferramentas, então, massa, esse risco eu minimizei. É viável de eu conseguir construir. Eu levei ali para o meu time, eles deram um refinamento superficial. Eu vi que pelo menos vai durar ali uns 4 meses, pelo menos mais de um quarto aí. E o custo estimado nesse desenvolvimento seria de uns 10 mil reais. E aqui eu estou somando de novo salário, software, enfim, alguns outros fatores assim que a gente pode estar fazendo estimativas. Mas, contudo, todavia, entretanto, eu não consegui provar que existiria um indicativo de um aumento de 20% na receita recorrente. Ou seja, o meu risco ali de viabilidade de negócio, ele, na verdade, ele não foi mitigado, assim. Existe ali um risco de a gente conseguir, de a gente fazer a implementação e eu não ter esse resultado que seria o meu objetivo. Quando a gente está falando de implementar algo que vai impactar ali em uma outra métrica de receita recorrente. E aí a gente se depara, novamente, vou trazer aqui, com duas opções. E a gente tem a opção 1, que seria seguir para o delivery, de fato, e entregar isso, né? Totalizando um tempo aí de 7 meses entre começo e finalização dessa entrega, com um custo estimado aí de 15 mil reais, somando discovery mais delivery, e sem uma comprovação do resultado esperado completo, né? Ou a gente pode simplesmente parar o discovery, finalizar ele e não seguir para o delivery, com um tempo total aí de 3 meses, com custo estimado de 5 mil reais. E aí, aqui, de novo, né? Eu acho que podem ter algumas situações em que a gente vai estar tentado a seguir pelo caminho 1, afinal, a gente já gastou recurso, a gente já gastou ali tempo, a gente já gastou, investiu ali nisso, então vamos botar para frente, vamos ver no que é que vai dar e vamos apostar. E sim, isso pode ser um caminho, contanto que todo mundo esteja comprado com os riscos possíveis e com as potenciais consequências desse tipo de coisa. Mas todo o ponto aqui, toda a provocação que eu queria trazer com essa conversa aqui é que o caminho 2 é sim um caminho possível. E é sim um caminho que pode significar um sucesso. A gente pode parar de ter uma visão de que só porque eu não segui pelo caminho que era esperado, né, de validação, que isso deu errado, de fato. Que o meu discovery ele deu errado e eu não vou conseguir seguir, então, putz, dancei aqui. Não é bem assim.
E aí eu trago a provocação, né? Existe de fato um discovery que dá errado? Claro, contando ali com um cenário em que eu vou conseguir ter acesso aos stakeholders, em que eu vou conseguir ter os recursos necessários para poder validar os pontos que eu gostaria, mas fazendo um recorte aqui especificamente nessa questão de que eu não consegui comprovar que eu teria todos os resultados que eu gostaria de ter, ou que eu consegui comprovar que eu não vou ter todos os resultados que eu gostaria de ter. Então, acho que a grande provocação que eu faço é que invalidar uma hipótese não é sinônimo de fracasso. É muito melhor, nesse caso, por exemplo, eu estar investindo 3 meses e 5 mil reais para ter certeza de que eu não vou gastar mais tempo e recursos fazendo algo que não vai trazer aquele resultado que eu gostaria naquele momento. Em que eu poderia estar muito mais investindo esses recursos em uma outra coisa, uma outra iniciativa, que pode estar muito mais relacionada com o OKR, com as metas da empresa, com os elementos que são necessários para aquele pequeno momento. Então, Alice, massa, tudo isso é muito lindo, é perfeito, mas assim, na prática, como que eu defendo essa posição aqui na minha empresa, né? Chega uma coisa já top-down, eu mal consigo fazer um discovery direito, já era para partir para o delivery, ainda consegui encaixar um discovery ali para entender e tudo mais. E eu entendo, de fato, essa posição, e eu já estive nessa situação também. Mas eu acredito que a minha sugestão aqui, minha abordagem, é sempre a gente seguir com dados. Então, da mesma forma que eu consegui trazer aqui para vocês um exemplo fictício de um custo possível, potencial, estimado, e de um tempo possível, potencial ali, que vai levar um delivery a partir de um discovery, a gente pode evidenciar esse tipo de coisa na finalização de um processo de discovery também. Então, não significa que vai ter sucesso todas as vezes, mas é deixar claro que isso é uma possibilidade, que esse é um caminho viável também, e que isso é um sucesso, sim. E que não é porque eu vou me comprometer com fazer um discovery que eu preciso necessariamente entregar o delivery e partir para o delivery. E é lógico aqui, né, que existem cenários e cenários, mas o meu ponto todo era chamar a atenção para essa questão. E que isso é sim algo que a gente deve se orgulhar e que deve comemorar e que deve entender que é um sucesso, porque eu gastei tempo, um tempo mínimo ali para conseguir validar, que eu não vou gastar mais tempo ainda tomando decisões que não vão estar me levando para o lugar que eu gostaria de estar. Então, queria finalizar aqui trazendo essa pequena frasezinha, né, que errado, na realidade, não é invalidar uma hipótese, né? Não existe a abordagem do discovery errado nesse sentido que eu estou trazendo. É sim insistir em uma direção sem comprovação, e sem comprovação de maneira que vai impactar, que pode impactar ali os objetivos que você tem com aquele discovery. Novamente, garantindo que está todo mundo onboardado com isso, que está todo mundo comprado com essa ideia, vamos em frente. Mas meu principal ponto é ter clareza de que é sim um sucesso e é sim uma possibilidade de a gente encerrar ali essa etapa de desenvolvimento no Discovery e partir para a próxima, que vai estar entregando aí mais resultados e vai estar mais alinhado com o que a empresa de fato está desejando. Então, acho que era isso que eu queria trazer hoje. Deixei aqui os meus contatos, enfim, na apresentação, mas podem me chamar também. Podem me chamar também no LinkedIn. Enfim, fico super à disposição aí para a gente estar trocando um pouquinho mais. E acho que foi isso. Eu agradeço demais a atenção aí. Sei que teve uma galera que parou de trabalhar para estar aqui. O pessoal do meu time também, que blocou a agenda. Então, super obrigada, gente. Tô bem feliz aqui de estar podendo compartilhar isso. Eu que agradeço, Alice. Foi massa. Acompanhem e sigam ela lá no LinkedIn, viu? Quem ainda não segue. Por favor. Eu tinha só fazer uma pergunta que eu acho que deve ter sido acho que é um desafio em geral e deve ser uma pergunta que as pessoas fazem. Até, de novo, o Matheus tinha feito uma pergunta lá, né? De conscientização das lideranças e tal. Aí eu linkando para essa pergunta, como é que tem sido nas tuas experiências, ou o que tu fez para contornar? Porque eu sei que às vezes é isso, né? A gente faz o discovery e a gente vê que, olha, a gente não tem comprovação que seguir esse caminho vai trazer resultado, mas em alguns momentos ainda pode ter alguém bancando seguir aquele caminho, né? Mesmo sem necessariamente ter esses dados. Tu chegou a se deparar com situações como essa, ou uma empresa em geral que já tem mais uma estrutura e, digamos assim, uma cultura de discover, ela já tem uma propensão a meio que acatar e aceitar o não seguir para o delivery, né? Ou teve casos que alguém chegou assim para
meio que vamos assumir esse risco, eu quero investir isso e ir para o delivery para testar lá também e ver se realmente vai se comprovar ou não. Boa. Eu acho que tem de tudo. Eu acho que eu já passei tanto pela situação em que sim, consegui barrar ali de seguir para um delivery, porque o Discovery não comprovou todos os riscos que a gente queria. Inclusive, recentemente passei por isso. Eu acho que isso é fruto de uma liderança com uma maturidade muito, muito grande e que compra de fato essa ideia. E é o melhor cenário quando a gente está nele. Mas não é o cenário que existe sempre. Então, eu acho que sim, também já passei por situações em que simplesmente foi atravessado e eu tentei me enfiar assim, pô, deixa eu fazer um Discovery, deixa eu entender aqui um pouquinho minimamente e tal. Mas, pô, vai lá e executa e pronto. Eu acho que é o mundo real, de fato, e acontece. E para mim, o principal ponto é continuar se esforçando para fazer o trabalho da melhor forma possível e deixar evidente, assim, do tipo, ó, beleza, estamos fazendo isso, mas a gente tá comprando esse risco. Tá todo mundo comprado? E deixando clareza dos potenciais consequências que isso pode ter. E aí, deixa o barco rolar. Se um dos consequências que você mapeou de fato acontecer, pega esse case, guarda no coração, e aí, se surgir isso de novo em algum outro momento, você vai falar, ó, podemos fazer, mas olha esse caso aqui que a gente fez, e eu alertei sobre isso e deu esse resultado. Então, acho que é muito trabalhar em cima do que eu comentei, de dados, né, potenciais dados e exemplos reais, assim. É lógico que a gente tem que jogar, dançar conforme a música, mas eu acho que isso não impede de a gente levantar a mão e dizer, ó, beleza, concordo em discordar, sabe? O disagree and commit, vamos fazer, mas eu estou aqui fazendo meu papel de questionar e deixar evidenciado todos os riscos possíveis que a gente tem ao seguir por esse caminho. Massa. E até isso, né? No final das contas, vai ser um ciclo de aprendizado, né? Mesmo que vá direto, né? Atravesse e vá para o delivery. Pode acontecer, né? De repente, a frustração da equipe por estar mais tempo desenvolvendo uma coisa que depois ela vê que dá certo. Talvez essa liderança que passou, na segunda vez, não passa, né? Sim, exatamente. É tudo aprendizado, gente. Estamos aqui sempre para aprender. Massa, Alice. Adorei a palestra. Tenho certeza que todo mundo curtiu bastante. O pessoal se engajando lá no YouTube. Como eu tenho dito desde o começo, né? Quem ainda não tiver inscrito, se inscreve. Depois de uma aula dessa com a Alice, a gente, né, já se inscreve e curte lá. Foi muito massa. Mais uma vez, brigadão pelo convite. Foi Eu que sensacional. agradeço. Valeu demais, André. Vamos embora, que tem muita coisa legal ainda para rolar. Vamos nessa. Até a próxima. Até, tchau, tchau.